Senhor, nós queremos entregar esse momento em Tuas mãos, Senhor. Rogando a Sua graça, Senhor Deus. Rogando o Seu depósito em nós, Senhor. Para que o Senhor use esse vaso de barro, Senhor Deus, que nada é, Senhor. Mas a nossa suficiência vem do Senhor. Nós queremos aprender de Ti e o Senhor quer nos ensinar. Então nos ajude, Senhor Deus, a ouvir a Tua voz, a seguir os Teus passos, Senhor Deus, aonde quer que o Senhor vá. Transforma nossa mente nessa manhã, Senhor, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toque em cada coração, Senhor Deus. Nós queremos estar aos Teus pés, ouvindo do Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar com o assunto de família. Já temos iniciado, com algumas introduções. Eu queria fazer um resumo de tudo que nós vimos até aqui, de tudo que nós falamos sobre esse assunto. Primeiro nós colocamos as bases desse assunto. E nós falamos que a fonte da nossa conduta não é aquilo que nós pensamos, mas são as Escrituras, certo? Então nós temos que nos desfazer de tudo aquilo que nós aprendemos para que a nossa mente siga o que a palavra do Senhor diz. Então essa é uma base, de vida para nós. O mundo ele vai querer introduzir os seus conceitos, os seus padrões, para que nós não vivamos segundo Cristo, mas vivamos segundo o mundo. Então o mundo vai combater com aquilo que a Escritura fala. E nós temos que nos posicionar pelo Senhor e pelas Escrituras. Nós falamos também que a família, ela foi desenhada por Deus. Ele formou a família, e a família é algo eterno. Não é algo que diz respeito à cultura de um país. Mas a família veio do próprio coração de Deus. E Ele desenhou a família. O design da família foi feito por Deus. E Ele desenhou a família homem e mulher, macho e fêmea. E isso não é uma construção cultural, tá, irmãos? Isso foi o Senhor que desenhou assim. E nós vimos que o homem, ao quebrar a relação com Deus no Jardim do Éden, quando ele pecou, ele também quebra a sua relação familiar. Porque agora o homem vê a esposa como alguém que é difícil confiar pelo que ela fez. E a mulher vê o marido como também alguém que não dá para confiar, porque ele não cobriu ela na hora que eles cometeram o pecado, Então, a partir daquele momento, começou a aparecer uma desconfiança nesse relacionamento familiar e começaram as acusações um do outro, O homem acusando a mulher e a mulher acusando o homem. E nós vimos que só há um jeito, irmãos, de nós vivermos o que Deus tem para nós na família. Que é, como o Theo já falou aqui, nós temos profundidade no Senhor. Se nós formos como aquela árvore ali, o bonsai, que ele fala, bonsai não tem profundidade, não tem raízes profundas. Mas se nós formos como uma palmeira, como o cedro do Líbano, e confiarmos no Senhor, na sua palavra, buscarmos compreender qual é a vontade dele para a família, aí sim, ambos conseguirão, marido e mulher, viver em harmonia e viver em paz. Mas isso, irmãos, somente em Cristo. Então, isso nós colocamos nas reuniões passadas. E hoje eu vou entrar num assunto mais específico, mais particular e mais prático, do nosso dia a dia. Eu queria abrir com os irmãos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir
e para instruir em justiça. Com qual objetivo? Versículo 17. Quando ele fala o homem de Deus, claro que se entende homem e mulher. Então a Escritura nos ensina, nos adverte, nos repreende, nos instrui, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Alguém deseja isso aqui? Todos desejam? Amém. Então a Escritura serve para isso, irmãos. Para nos ensinar, para nos instruir, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. O perfeito que ele fala aqui não é um perfeito sem pecado, mas é um perfeito no sentido de maturidade, né? Para que nós amadureçamos. E o assunto que nós vamos falar hoje, irmãos, eu vou ter que falar sobre ele de modo genérico. Claro que existe a particularidade de cada um, existe a vida de cada um, só que não tem como nós entrarmos na particularidade de cada um. Pelo menos aqui da frente, né? Cada detalhe da vida dos irmãos que passam por essa dificuldade, ela tem que ser vista caso a caso. Porque a gente precisa conhecer a história do irmão para poder dar um conselho mais direcionado. Então, o que eu vou falar aqui é de forma genérica. Não é especificamente o caso de ninguém. Eu queria abrir aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? O assunto de hoje, qual é? Julgo desigual. Não adianta nós entrarmos no assunto do casamento, no assunto dos papéis, se nós primeiramente não tocarmos nesse assunto. Porque esse assunto veio antes do casamento. Na hora que nós vamos escolher o nosso companheiro, o nosso cônjuge, nós também temos que considerar o Senhor. Nós temos que considerar a palavra do Senhor. Todos aqui sabem o que é um jugo? Ninguém levantou a mão. Quem não sabe o que é um jugo? É uma carga, um peso. É um fardo. Sabe, Aninha, o que é um jugo? Acho que é uma união, né? É uma união. Então vamos lá. O que é um jugo? Jugo desigual. Desigual todo mundo sabe o que é, certo? Alguma coisa que não está equilibrada, que não está igual. Agora, o que é um jugo? O jugo é isso aqui. É algo, uma ferramenta de madeira que é colocada em cima de dois animais, né? Um fica aqui, colocado no pescoço, e o outro fica aqui. E esses dois animais, juntos, eles trabalham para arar a terra, preparar a terra para a semente ser plantada. Então isso aqui é colocado nos dois animais, uma estrutura de madeira, e os dois animais trabalham juntos. Agora, o que é um jugo desigual? Um jugo desigual é quando nós colocamos animais de espécies diferentes para trabalhar. Então aqui está um boi com jumento, com burro, com asno. Isso aqui vai dar certo? Isso aqui é um jugo desigual. Está aqui a estrutura colocada sobre o pescoço dos dois. E você vê que o animal mais fraco, ele sofre. Porque o mais forte vai comandar, né? Vai andar mais rápido, né? Então esse animal aqui vai sofrer. Isso aqui é um jugo desigual. E o que seria um jugo no Senhor? Seriam dois animais da mesma espécie trabalhando juntos. Dá para ver, ô Marcelo? Dois animais juntos, trabalhando, um cooperando com o outro. Um equilíbrio. Nesse exemplo aqui, tu acha que um está cooperando com o outro? Um está atrapalhando o outro, irmãos.
Então isso aqui é um jugo desigual. Entenderam, os jovens aí, o que é um jugo? Essa estrutura aqui? Amém. Eu queria abrir aqui em Gênesis com os irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Gênesis 1, versículo 11. Nós vamos começar a ver o princípio que Deus trabalha. Fala assim, quando o Senhor está restaurando a terra. Versículo 11. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus cria, na restauração de todas as coisas na terra, né? Ele cria cada árvore e cada erva com a sua semente e segundo a sua espécie. Amém? Vamos abrir aqui em Deuteronômio 22. Deuteronômio 22, versículo 9. Então, aqui na lei mosaica, na economia mosaica, o Senhor nos ensina esse princípio moral. O que fala aqui no versículo 9 de 22 de Deuteronômio? Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Então o Senhor fez as coisas em determinada ordem e segundo a sua espécie. E inclusive, irmãos, com relação à vestimenta, o Senhor diz para não misturar os tipos de tecido. Não te vestirás de estofo de lã e linho juntamente, irmãos. Então nós vemos aqui o cuidado de Deus com a sua criação. E Ele não permite mistura na sua criação. Quando fala lá na época do dilúvio, em que o Senhor somente achou Noé como um homem justo e reto, sabe o que o Senhor quer dizer com aquilo? Noé foi a única família que não tinha se misturado. Se misturado com o quê, irmãos? Não sabem? Que mistura que aconteceu ali antes do dilúvio? Isso. Se misturar com o mundo. Isso. A Ariane falou, matou a charada. Toda a humanidade havia se mesclado com os anjos caídos. E o DNA deles estava misturado. O DNA do ser humano estava alterado. Por isso que o Senhor teve que destruir toda a humanidade. Somente Noé e a sua família não haviam se misturado. O DNA deles permanecia o mesmo que o Senhor tinha criado. Então por isso que o Senhor chamou a Noé. Porque ele não havia se misturado, a família dele não teve relações com os anjos caídos. Toda a humanidade se perdeu nesse caminho. Então nós vemos o cuidado do Senhor com a sua criação. Aqui em Levítico 19:19, fala assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás sementes de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. Então, os animais não poderiam ser misturados. E o ser humano hoje, irmãos, com a tecnologia, com a ciência avançada, você acha que eles estão fazendo o quê, irmãos? Nas experiências científicas, que não aparecem nos jornais. Eles estão fazendo coisas monstruosas, irmãos. Não sei se os irmãos acompanham essas notícias, mas já tem coisas que são criadas, que nascem, que são misturas de espécies,
que são coisas horrendas, irmãos. São animais com cabeça de... Assim, uma notícia que saiu, né? Que os irmãos já devem ter escutado. Não vou nem falar o que os irmãos não escutaram. Mas já viram aquele ratinho que nasceu com uma orelha nas costas dele? Aqui o Luciano já viu. Então são misturas que os homens fazem que é abominável aos olhos de Deus. Então nós vemos que o Senhor é um Deus de cuidado, é um Deus de detalhes. E Ele instrui o seu povo. Não misturar os animais, não misturar as sementes e não misturar o tipo de roupa também. E o nosso irmão Mackintosh, Charles Mackintosh, ele fala o seguinte: entre os numerosos obstáculos que se opõem à plena consagração a Cristo, está o jugo desigual. Então, o jugo desigual, o que a palavra fala sobre isso? Vamos lá, 2 Coríntios. A questão da roupa desigual nos traz relação a mistura de coisas. É um princípio que o Senhor coloca. Algodão com linho, o Senhor fala para não misturar. Mas é claro que Ele quer nos ensinar algo. O Senhor é didático. Ele quer nos ensinar algo com aquilo. Então o Senhor não gosta de mistura. Ele detesta mistura. Então nós somos um povo separado. Como fala Pedro. Nós fomos separados pelo Senhor. Separados significa santo, santificados. E esse povo santificado do Senhor, Ele não quer que se misture com o mundo. Então o Senhor nos adverte: não vos junteis em jugo desigual com os incrédulos. Essa diferença aí das roupas pode ser uma mulher vestida de homem e um homem vestido de mulher. Não, é no próprio tecido mesmo, na roupa. A lã, o Kátia, a lã está falando do esforço humano. E o linho vai falar que é celestial. Então ele separa uma coisa ou outra. Não pode misturar. Então, com que pessoa, irmãos, nós iremos nos casar? O assunto de hoje vai nos ajudar a discernir. Eu sei que a maioria aqui é casado, certo? Mas os que são casados, irmãos, ou vão aprender, porque têm filhos e tem que ensinar para os filhos, e os que não são casados, se forem casar um dia, tem que aprender esse assunto. Quem aqui aprendeu sobre isso antes de casar? Na verdade, a gente sabe, né? Na verdade, o crente sabe, irmãos, que não deve se juntar com o incrédulo. Mas quem foi ensinado assim de forma direta? Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Isso aqui é um jugo desigual, você não deve caminhar por aqui. Né? Isso vai te trazer dores, vai te trazer problemas. Quase ninguém, né? Quase ninguém te pega para sentar, para te ensinar sobre isso. E graças ao Senhor, irmãos, porque aqui nós tocamos na palavra, irmãos. Incomode ou não incomode. Mas nós temos que tocar na palavra do Senhor. O que o Senhor nos instrui e nos ensina. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada. E serve para quê, irmãos? Para ensinar, para instruir, para corrigir, para repreender, para exortar, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então essa é uma instrução do Senhor. Se a gente for ver o contexto aqui da carta de 2 Coríntios, nós vamos ver que Paulo deixa esse leque bem aberto.
Porque o contexto que ele está falando aqui é sobre ídolos, sobre idolatria. Então ele fala, não vos junteis em julgo desigual com os incrédulos. Então, nós podemos colocar muita coisa aqui, porque a palavra nos autoriza. Nós podemos botar aqui o julgo desigual matrimonial. Nós podemos colocar aqui o julgo desigual comercial. Alguém começar um negócio com um incrédulo, um crente, começar um negócio com um incrédulo. O julgo desigual filantrópico e o julgo desigual religioso. Tem um livro muito bom que eu recomendo para os irmãos, que é do irmão Mackintosh, Charles Mackintosh, que é sobre o julgo desigual. E ele faz essas pontuações desses tipos de julgo desigual. Eu não vou tocar em todos aqui hoje, eu vou somente tocar no julgo desigual matrimonial, o julgo desigual doméstico. Um pregador disse certa vez que ninguém poderia mostrar numa pregação ou por alguma coisa escrita o quão doloroso é o casamento do julgo desigual, porque são incalculáveis as dificuldades, as dores e as perdas. Então, o que a gente vai falar aqui, irmãos, não vai tocar nem um pouquinho na angústia que a pessoa que se junta em julgo desigual passa, irmãos. Os sofrimentos que ela passa, as angústias na alma que ela corre. Só quem vive em julgo desigual com o incrédulo sabe o problema que é. Sabe a dificuldade que é. Então, irmãos, a palavra nos instrui e nos ensina para que nós não passemos por essa dificuldade. Para que os jovens que irão casar fujam dos sentimentos. Porque o que leva alguém a se juntar em julgo desigual, irmãos, geralmente é o sentimento que é gerado pela outra pessoa. Então, quando nós vamos nos juntar em casamento, nós temos que fazer contas. E a palavra nos instrui a fazer contas. Se você for fazer alguma coisa, construir uma casa, o que a palavra nos fala? Você tem que fazer contas. Será que você vai ser capaz de suportar a construção dessa casa? Então, o casamento é uma construção. Então, antes do casamento, nós temos que pegar a calculadora e fazer contas. Isso fala de sentimento ou fala de algo racional, irmãos? Algo racional. E quem na sua juventude usa a razão no relacionamento? Quase ninguém, irmãos. Quase nenhum jovem analisa. São raros, tá? Alguns usam. Mas são raras as ocasiões que isso acontece. Então, quem é que tem que ajudar o jovem nessa escolha, irmãos? São os pais. Os pais têm que estar presentes nessa escolha, nesse momento. Não existe essa questão de, eu que sei da minha vida, eu que escolho com quem eu vou namorar, os pais não têm que se meter nisso. Muitos vivem assim, né, irmãos? Antigamente, como é que acontecia? Eram os pais que escolhiam com quem o filho ia se casar, com quem a filha ia se casar. Né? Isso começou a se degradar, né? Em virtude da modernidade, dos conceitos do mundo. Mas não era o jovem que escolhia com quem ele iria se casar. Eram os pais que escolhiam. Né? Sabemos que hoje não é assim. Hoje isso não acontece. Que não sejamos tão rígidos como antigamente. Mas que nós temos que estar presentes nessa decisão, aconselhando, mostrando, advertindo. Nós temos que estar presentes, irmãos. Quem é que tem experiência de vida para poder mostrar para o jovem quem é aquela pessoa que ela está interessada a se unir? São os pais, irmãos. Quem disse que o jovem vai olhar para a família da outra pessoa, do cônjuge, e vai analisar como que são os pais dela ou dele? Quem é o jovem que vai analisar como que a jovem ou o jovem incrédulo, ou a pessoa que ele está pensando em se juntar, trata a mãe, trata o pai? Somos nós, irmãos, que temos que analisar isso. E o que os jovens têm que fazer? Escutar o conselho. A parte de vocês é essa. Escutar
o conselho dos pais. Não existe ninguém, irmãos, nesse mundo que quer o bem de vocês mais do que os pais. Não tem. Os pais podem ser rígidos, mas eles são rígidos porque amam. Eles querem ver o bem de vocês. E porque também nós, por experiência própria, não escutamos nossos pais, tomamos decisões erradas e sofremos com os nossos erros. E não queremos que vocês sofram também. Amém? Amém. Então, quando alguém se junta em julgo desigual com alguém, é como se, de alguma forma, a pessoa estivesse abandonando a proteção de Deus sobre sua vida. Isso é muito grave, irmãos. Vamos abrir lá em Jonas, capítulo 2, versículo 8. Jonas, o jovem que achar primeiro pode levantar a mão. Jonas 2:8. Pode ser a jovem anciã aqui. Jovem senhora. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Amém? Olha só que a irmã leu. Jonas 2:8. Pode ler de novo. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. A minha tem assim, aquele que acredita em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Despreza a misericórdia. Aqueles que se entregam, o que, irmã? A irmã Lucimar? A vaidade, né? Abandonam a misericórdia. Quem falou isso aqui foi quem? Não, quem falou isso aqui? Que está escrito aqui? Foi Jonas. Onde é que Jonas estava quando ele falou isso aqui? Dentro da barriga do peixe. Por que ele falou isso, irmãos? Porque ele seguiu a vaidade do seu coração. Ele escolheu um caminho diferente do que Deus tinha para ele. Ele foi contra o mandamento do Senhor. Então, dentro da barriga do peixe, ele fala: aqueles que se entregam à vaidade, à idolatria vã, abandonam aquele que é misericordioso. Então, quando a pessoa entra em julgo desigual, ele está abandonando a misericórdia de Deus, irmãos. Olha que perigo, irmãos. Olha que perigo. Você voluntariamente está abandonando a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Há uma estatística que diz o seguinte: 75% dos casamentos que são julgo desigual, eles naufragam. 75%. Agora imagine que você é alguém que faz uma ponte aérea Rio-São Paulo. Você vai direto lá, trabalhar, alguma coisa que você faz lá, e você está toda hora pegando a ponte aérea Rio-São Paulo. E você sabe que 75% dos voos caem. 25% chegam lá. Né? Você entraria nesse voo? Não, né? Por que muita gente entra num casamento desse? Eu conheço alguém que deu certo. Beleza. Lembra das Torres Gêmeas? Dizem que 3.700 pessoas morreram lá, na queda das Torres Gêmeas. Mas algumas se salvaram. A gente escuta relatos, né? De pessoas que se salvaram. Mas 3.700 pessoas morreram com aquela tragédia. Esse é o casamento em julgo desigual, irmãos. Alguns se salvam, mas isso não é exemplo para ninguém. Dessas que sobreviveram a Torres Gêmeas, elas tiveram sequelas ou físicas ou psicológicas. É verdade. Escutaram o que o Éder falou? Então, irmãos, Paulo fala que nós, como cristãos, nós seguimos uma carreira. Paulo compara a carreira cristã com um atleta, irmãos, que ele corre em busca de um prêmio. Então, quando alguém se coloca em julgo desigual, não é que essa pessoa perdeu a salvação. Esse assunto os irmãos já estão bem sedimentados, certo? Salvação é uma coisa. Você está salvo eternamente. E não é porque você entrou em julgo desigual que você vai perder sua salvação. Mas quando você entra em julgo desigual com o incrédulo,
você simplesmente vai carregar um peso morto. Irmão. Porque o incrédulo é alguém morto. E que atleta que vai correr uma corrida, uma carreira, ele vai colocar um peso morto para carregar. Irmão. Ele está em busca de uma coroa. Ele está em busca de um prêmio. E tudo que atrapalha ele vai se desvencilhar. Ele vai se afastar, irmãos. E muitos entram em julgo desigual porque não tem essa visão de carreira. Acha que já está salvo, já está no Senhor, já é crente, a salvação dele já está resolvida, agora eu vou viver minha vida da minha forma. E entra num casamento desse, entra num relacionamento desse, e somente depois que entra, que ele vai ver a decisão errada que ele tomou. O sofrimento que vão vir para a sua alma, para a sua consciência. Então Paulo fala o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E essa maneira de correr, irmãos, é o mais leve possível. Quanto mais leve nós estamos para correr a carreira, irmãos, mais fácil de nós alcançarmos o prêmio. Alguém acha que mortificar a própria carne, tomar a própria cruz, é algo fácil? E a gente está falando de nós mesmos, certo? Da nossa própria pessoa, da nossa própria mazela. Não é fácil nós mortificarmos a nossa vontade, irmãos. É algo diário. É perseverança, é confiar no Senhor. Agora imagina você ter que matar a própria carne e matar a carne de uma outra pessoa. Você se preocupa com você e você se preocupa em que a outra pessoa mate também a carne dela. Sendo que a outra pessoa é incrédula, que ama o mundo, ama as coisas da carne. Olha a enrascada que você se meteu. Mas o jugo desigual, irmãos, é um malefício não só para o crente. O incrédulo também sofre com o jugo desigual. É um puxando para a direita e outro puxando para a esquerda. É um remando para o norte e outro remando para o sul. O barco não sai do lugar, irmãos. O barco não sai do lugar. Então o Macintosh, ele dá um exemplo, né? É como se você amarrasse dois animais. Uma ovelha e um bode. A ovelha gosta da grama, dos campos, dos pastos verdejantes. O bode gosta de outro alimento, irmãos. Das ervas daninhas, da sarça, né? Nessa disputa, irmãos, o que vai acontecer? Ou os dois vão passar fome, ou quem vai ganhar é o mais forte. E geralmente quem é o mais forte? São as trevas. Então ele vai levar a ovelha para comer sarça. Vai se alimentar das coisas do mundo, né? Então a palavra nos adverte claramente, irmãos, que não é para o cristão entrar em jugo desigual. Mas por que isso acontece? Filipenses nos fala. Todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Então, mesmo crente, crendo no Senhor, muitas das atitudes e das decisões é porque ele tem vontade de fazer. Ah, eu gostei de fulano. Eu amo não sei quem. E não vai ao Senhor buscar conselho. Não vai aos irmãos buscar conselho. Não vai aos pais buscar conselho. É por isso que Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac lá na parentela. Como que é? Abraão manda buscar uma esposa Isso. na sua parentela. Da parentela dele. Porque Não vai se juntar com aqueles povos da região, os edomitas, né? Aqueles povos ímpios. Mas busca alguém da minha parentela. Então, o servo, né? Eliezer vai buscar uma noiva para Isaac da parentela de Abraão. De Abraão, certo? Tem um irmão que fala o seguinte, irmãos. Olha só o que o irmão fala. Quando estamos indo no casamento em julgo desigual, não estamos indo no casamento, mas no enterro.
Então, olha a tristeza, irmãos. E tem pastor que não realiza casamento quando é um incrédulo e um crente. Porque sabe no que vai dar. McIntosh diz que um cristão que vive uma vida santa, separada, buscando o Senhor, nem de longe ele vai pensar em se unir com algum incrédulo. Então, um dos sintomas de que a pessoa, do porquê a pessoa se junta em julgo desigual, é porque ela já está no esfriamento espiritual. Porque se a pessoa buscasse o Senhor, uma vida santificada, uma vida separada, nunca que ela ia pensar em buscar alguém fora da igreja. E no final eu vou fazer uma ressalva, tá? Não é porque é crente que você vai ter que se casar também. Ah, é crente, eu vou me casar. Calma, muita calma nessa hora. Por quê? Porque a segunda decisão mais importante da pessoa é o casamento. A primeira é a salvação. E a segunda decisão na vida mais importante que a pessoa toma é sobre com quem ela vai viver a vida toda. Irmãos. Mas se a pessoa que é crente se casa com uma pessoa que não é incrédula, aí como viver a pessoa incrédula? Essa é a historinha que a gente conta. Essa é a historinha dos 25% do avião que não cai. Entendeu? Que não é exemplo para ninguém. Sim. E a historinha que a própria pessoa fala para ela mesma, né? Raia, esse é o chamado namoro evangelístico. Eu vou namorar para converter a pessoa. Vai entrar numa canoa furada. E alguns casos acontecem, irmãos? Acontece. Mas a maioria naufraga. A maioria naufraga. Um outro motivo de que a pessoa entra em julgo desigual é porque a pessoa que é incrédula, ela se disfarça de cristã. Ela tem uma aparência de cristã. E a pessoa cristã é enganada. Ela está achando que está casando com um cristão, mas depois do casamento as coisas se revelam. Né? E isso acontece muito, irmãos. Acontece muito, irmãos. É o que mais acontece. Né? Porque se Satanás ele se disfarça de anjo de luz, quanto mais alguém se disfarçando de cristão, irmão. E não sei se os irmãos aqui, os homens já devem ter escutado, né? A gente que já conviveu aí um tempo aí fora, e eu já escutei, irmãos, muitos homens jovens falando, se eu for casar, eu vou me casar com uma menina crente. Irmão. Tu acha que eu vou me casar com uma mundana? Que vai me trair, que vai fazer isso e aquilo? Se eu for me casar, eu vou casar com uma crente, que eu sei que é fiel, é comportada, papapá. Na cabeça dele ele pensa isso. Mas ele mesmo não pensa em se converter. Ele pensa em ter uma esposa cristã. Né? Que para ele é mais tranquilo, é menos dor de cabeça, né? Aí vai pra igreja, conhece uma irmãzinha. Não, ele vai para a igreja, se disfarça. Conhece a irmãzinha, Coitada da irmãzinha que cai na mão, né? E a irmãzinha só cai na mão se tiver também distraída querendo a carne dela, né? Isso, é isso que eu vou falar Os agora. interesses próprios, o dinheiro, né? Mas eu também vejo que é falta de entendimento também, de Porque- conhecimento da palavra, de busca do Senhor, e ela cai nesse laço, né? Sim, Como sim. você falou, que vai ganhar, né? Vocês falam, né? A gente vai aquela irmã, só vai na igreja no domingo, né? Sim. Quarta-feira, da escola, mas não lê, a palavra não busca. Então, é mais falta de entendimento deve ser outra coisa. Porque dificilmente a gente vê uma ministração que fala sobre o jogo desigual. É difícil. Eu, pelo menos, sinceramente, não lembro de se falar de um assunto tão sério no qual a igreja não fala. Não fala. Principalmente para os jovens, né, de hoje em dia, e a coisa está muito apertada para eles. E se a igreja hoje não tocar nesse assunto, vai ficar difícil. Vai ficar estreito. Então, como que a gente pode reconhecer? Claro que o que os irmãos falaram está certíssimo. Se tiver uma vida de palavra, conhecer o Senhor em comunhão, não vai ser enganado. E como que a gente reconhece, Lucimar? A boca fala do que o coração está cheio. A gente tem que se perceber desses pequenos detalhes. Qual é o interesse dele? Será que ele ora todo dia? Essa pessoa, né, que eu estou pretendendo me casar? Será que ele lê a Bíblia? Será que é uma pessoa que tem uma devoção diante do Senhor?
Será que ele está dando fruto no Senhor? Eu tenho que observar isso. Não é só porque está na igreja, no meio ali, porque a gente sabe que tem joio e tem trigo. Né? Fala, Simão. Não, o meu maior temor no início da minha conversão, desde o início da minha conversão como pastor, meu maior temor foi essa luta aí, aguardar no Senhor, porque eu li em casa. Teve pessoas que ensinaram também, sabe? Eu tive esse privilégio, mas eu comi a Bíblia em casa e foi gerando cada vez mais um temor, porque casou com igual desgraça. Desgraça. Acabou com tudo. Ele entra com tudo. Você vai ter que se submeter àquela praga até porque depois como é que vai meter o pé? Como é que vai meter o pé? De Como é que vai ficar a consciência? Exatamente. Né? Então, assim, quando ele fala aqui em Filipenses, porque ninguém tem de igual sentimento, não, aqui, ó. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Jesus. É o seu interesse. Aí o cara vem rico, vem com dinheiro, vai me dar condição, vai me dar Pensa na condição financeira. Aí esse negócio de Jesus só tem mesmo Jesus, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí se arrependa. Porque aí o galardão lá não vai ter. Sim. Porque faz a vontade própria. Então, irmãos, conselho para quem vai buscar casamento no futuro. Você já tem que ter o perfil na sua mente da pessoa que você quer se juntar. Você já tem que saber como que é o caráter da pessoa que você quer se unir. Como que eu quero esse jovem ou essa jovem? Ele tem que ser assim, assim e assim. Então, quem aparecer diferente disso, você já dá um chute logo e deu. Entendeu? Tenha um perfil na sua mente, um jovem do Senhor, um jovem piedoso, uma jovem que ama o Senhor. Aí você já tem um sinal verde para você prosseguir. Começa por aí. Então, a gente vê que a pessoa quando entra nessas questões, ela está em declínio espiritual, número 1, ou ela pode estar sendo enganada, ou, terceiro, falta de paciência. E isso não acontece só com jovem, é com qualquer um. Ah, eu já estou ficando velho, estou chegando numa idade, estou sozinha, o que aparecer eu trago. Calma. Aí você se lasca. Né? Não é assim, irmãos. Como a Júlia falou ontem na reunião, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, às vezes, a pessoa pensa, no lugar que eu me reúno não tem jovem para casar. Né? Aí começa o desespero, cadê o jovem, cadê a jovem? Né? Eu estou chegando a uma idade, chegando aos 30, cadê o varão, cadê a varoa do Senhor? Irmãos, cuidado com as profetadas. Aqui o Senhor tem separado aquele varão para você. Calma aí, meu. Muita gente já entrou nessa furada de profetada. Oi? Quanto tempo que a sua avó esperou? Né? A Kátia já tinha até desistido, né, Kátia? A Kátia tinha desistido. Vou ficar aqui solteira sozinha, daqui a pouco vem o varão. Né? Ela sentada na cadeira dela lá na reunião geral, vem um varão rapidinho do lado ali e aparece na frente dela. Esperando. Irmãos, cuidado com a falta de paciência. O que eu mais ouvi que eu estava pegando a juventude toda. E eu ouvia de crente, tá? E o conselho dos crentes, tudo maresia, mandando eu buscar. Eu falava, vem cá, eu não buscava porque eu estava junto, agora para sair, brilho, adorar o Senhor, vou buscar o homem? Pelo amor de Deus. Tem um versículo que fala o seguinte: melhor é o final das coisas do que o início delas. Até a família se mete, entendeu? Todo mundo se mete. Né? Então a gente tem que estar muito no Senhor, né, para resistir a essas investidas aí. E essa questão dos jovens, né, como nós aqui, todos somos do Senhor, devemos ajudar os nossos filhos em oração, para o Senhor preparar o cônjuge. Já orando pelo cônjuge. Porque a gente não teve isso, mas os nossos filhos podem ter. Amém. Sabe que eu acabei de pensar E nisso, eu eu falei, essa importância da educação dos nossos filhos dentro da palavra do ensinamento correto. Né? Sim. Porque eu também não tive isso. É difícil, né? É muito difícil. A igreja, no século passado, da metade do século em diante para cá, ela se perdeu nesses assuntos. Pensou mais em riqueza, em dinheiro,
né, em crescimento, e essas questões principais ela deixou de lado. Então, irmãos, quando nós não esperamos, quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos trabalhando na carne, irmãos. E quem é que fez isso? Não teve paciência e não esperou e gerou Ismael. Quem foi que fez isso? Ismael é uma figura da carne, da obra da carne. Não teve paciência, não esperou e gerou Ismael, irmãos. Ismael é um exemplo de quando nós não esperamos no Senhor. E Pedro fala o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um exemplo que me inspirou foi a Abigail, né? O marido dela era municipal. E ela Sim. foi, até que o Senhor falou, teve misericórdia dela, matou ele logo e deu um esposo para ela. Isso tem se converter mesmo. Mas só que ele não falou ele logo. Aquele verso Não, não foi logo. não pode ser entendido. Mas ela teve que passar por um sofrimento do sofrimento igual. É isso aí, ela passou. Muito. E ela era principal, hoje não é mais, né, Alexandre? Então, irmãos, jovens estão atentos? Estão acordados? Não cometam esse suicídio espiritual. Porque é um suicídio espiritual. Você vai matar o seu progresso espiritual, o seu amadurecimento espiritual, porque você vai estar ocupado com aquele problema que é um problema para a vida toda. Quando você casa para a vida toda. Né? A não ser quando acontece um adultério, alguma coisa, você está liberado. Mas se isso não acontecer, irmão, você vai sofrer ali naquele casamento e o seu progresso, a sua carreira cristã, ela vai ficar estagnada. O irmão diz o seguinte: quase sem exceção, no caso do julgo desigual matrimonial, o pobre crente é o que sofre, evidenciando os frutos amargos de uma má consciência, um coração abatido, um espírito sombrio e uma mente deprimida. Está pagando um preço muito elevado por ter cedido a uma satisfação de afeto natural, ou uma aquisição, talvez, de alguma miserável vantagem mundana, econômica. Então a pessoa cede. Não, eu vou orar, o Senhor vai converter ele. Mas o que acontece, irmãos? O crente, quando faz isso, ele está pecando de forma consciente. Então o crente, ele pode contar em forma absoluta com a graça de Cristo para conseguir subjugar a própria natureza perversa. Então nós, quando nós queremos matar nossa carne, a graça do Senhor nos ajuda nisso, né? Mas ele não pode contar da mesma forma, da mesma maneira, com essa graça, no que se refere à perversa natureza do seu cônjuge não convertido. É outro assunto, irmãos. Diferente de quando dois incrédulos, um se converte e o outro não. É assunto totalmente diferente. Os dois são mundanos, são casados, mas um se converteu. O outro continua incrédulo. A graça do Senhor vai ajudar esse que se converteu, né, até para santificar a vida do cônjuge incrédulo. Mas quando o crente conscientemente entra nesse jugo desigual, o assunto muda totalmente. É aquilo que nós lemos lá em Jonas. Né? Aquele que abandona, aquele que segue a vaidade do coração, abandona a misericórdia. Abandona a misericórdia. Outra coisa que as pessoas, os jovens, né, qualquer um, tem que tomar cuidado, irmãos, com relação a essa questão de julgo desigual, a se juntar, conseguir um companheiro, é com a intimidade. Cuidado com a intimidade. Porque a intimidade gera sentimento. E quando o sentimento é gerado, irmãos, por alguma pessoa, é difícil você voltar atrás. Então, jovens, cuidado com aquele garoto ou com aquela garota que fica te tocando na escola. Passando a mão na cabeça, te alisando, fazendo carinho. Não permita. E nem você, jovem, garoto, menino, não faça isso com ninguém. Não gere sentimento em ninguém que você não pretende namorar e casar. Meninas, cuidado com os garotos
que ficam tocando, né? Com muita intimidade, com as conversas. Não permita que o sentimento seja gerado. Mantenha o afastamento. Seja alguém que decida pelo Senhor. Não permita isso. Então, uma das causas que a pessoa entra em julgo desigual é porque permite que um sentimento seja gerado no coração. Hoje em dia nem homem nem mulher. Mas, rapidinho, só um exemplo que você Sim. está falando aí. Nós conhecemos um irmãozinho que foi jovem, adolescente conosco lá, né? Tantos anos atrás. E ele se firmou na igreja e se converteu, a família íntima dele foi o único que se converteu, adolescente ainda. E esse menino deu muito fruto na igreja, mas deu muito fruto nele, né? E depois foi servir a aeronáutica, foi lá, se formou e tal, e sempre dando fruto onde ele passava. Por onde ele passava, ele tinha a vida do Senhor. Um dia, né? Ele tinha uma noiva, a noiva doente, ele quis casar com uma garota bem doente, se casou. E ela veio a falecer. E ele ficou solteiro, né, sem casar e tal, e vivendo no Senhor, servindo aos irmãos. Um certo dia, se aproximou de uma menina para dar aula, e nisso ele, né, muito carinhoso, muito amoroso, com os velhos. Ele, conforme ele era apaixonado pelos velhos, se dava às pessoas de idade, idosos, era todo tipo de irmão para servir. E dinheiro ofertava, ajudava, socorria todo mundo. Eu andei com ele anos e anos, nossa família, meus filhos. Mas um dia, ele, por ser tão carinhoso, ele, né, talvez já acariciou uma menina, né, assim, com palavras, né, talvez nem foi tocando. E nisso gerou um casamento. A menina se divorciou, ele quer casar, ele quer se matar, algo assim, não sei bem o detalhe. Esse irmão está casado. E a vida dele, que você falou, hoje ele não tem mais. Estagnou. Ele não fala mais, ele está na igreja, ele frequenta dia e noite, mas a palavra dele não tem missão. Com você, ele não confessa as coisas do Senhor, ele vem com assuntos do governo, do futebol, da artista que se matou, coisa assim. Mas a palavra em si, ele foge de falar. É um suicídio espiritual. Entende? Quando isso acontece. E está lá a filha viciada, bebendo, né? Um filho também, já adulto agora. Sim. Entende? Então é terrível, né? O aspecto todinho que você falou, tá? Do começo, da caída, da estagnação, né? Sim. Tá? Confirmando o que você está falando. Isso. E muito mais, olha, hoje eu estava em casa ouvindo uma aula, depois vim aqui, né? Eu estava ouvindo uma pregação dos irmãos lá em Conferência de Goiânia, né? Eu ia ver, né? Eu sempre ouço os irmãos, Roberto, mas falei, como é que é esse irmão falando? O irmão se joga com você, né? E ele falando sobre casais. Está lá a Conferência de Goiânia, pode ver lá, né? Estou aqui tentando ouvir, mas eu ouvi, eu não. Agora, tem um irmão que mais eu conheço, eu não conheço o irmão, mas eu fui ouvir, um rapaz jovem, né? Com idade um pouco mais. E ele falando tudo que você está falando, usando as mesmas palavras, todo o livro de Efésios, sobre o casamento de Cristo da igreja e tal, e mostrando isso aí. E mostrando que os dias que eu estou vivendo hoje é daquelas trevas lá do Egito. Sim. As trevas, né? Era palpável, né? Sim. Hoje o casamento, no mundo, está em densas trevas, como foi o castelo do Egito. Na verdade, você citou o Egito, mas eu vou citar um outro exemplo. Quando o povo voltou da Babilônia, né, lá em Neemias. Porque quando há esse casamento em julgo desigual, o casal é afetado, irmãos. Mas quem sofre também são os filhos que vão vir. Os filhos são profundamente afetados por isso. E qual é a tendência dos filhos? É seguir o cônjuge mais permissivo, né, que dá mais liberdade. Né? E a gente sabe que a vida cristã, a gente tem que se restringir para as coisas do mundo. Então a criança vai escolher seguir quem? Quando é pequenininho, a gente até leva para a igreja, vai lá. Mas quando vai crescendo, adolescente, jovem, a tendência dele é seguir o cônjuge que é incrédulo. E lá em Neemias, capítulo 13, fala o seguinte. 13. Neemias 13. Neemias 13, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Amém? Abriram aí? Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus
que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Então o filho começou a falar a língua do povo, que não era o povo de Israel, dos amonitas, dos moabitas e dos asdoditas. Perde identidade, irmãos. E o que Neemias fez? Olha o que Neemias fez. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Então teve briga, irmãos. Não faça esse suicídio espiritual, irmão. Não cometa isso, irmãos. E já acabou meu tempo. Eu vou ter que encerrar aqui. Tem muita coisa para falar. Ele leva isso muito a sério, né, mãe? Leva muito a sério. E o crente hoje em dia não está nem aí para isso, irmãos. Macintosh fala o seguinte: as consequências são verdadeiramente desastrosas. E não poderia ser de outra maneira. Duas pessoas se uniram para viver na mais estreita e íntima relação, só que com gostos, hábitos, sentimentos, desejos, tendências e aspirações totalmente opostos. Não tem nada em comum e qualquer movimento que um faça molestará o outro. Essa é a vida do jugo desigual, irmãos. Então, quem está de fora, às vezes, não consegue ver as angústias internas da pessoa que está em jugo desigual que ela está passando. A alma amargurada, o remorso na consciência. Você vê assim, aparentemente, estão casados ali, estão bem, mas o sofrimento só quem conhece é quem está dentro do casamento. Que muitas vezes tem até vergonha de falar, tem até vergonha de pedir ajuda, irmãos. Porque sabe na consciência que fez uma besteira, cometeu um erro. Então, irmãos, a gente vê muita mazela acontecendo. E ontem eu vi um vídeo da mãe, olha só, o perigo disso. A mãe que entrou no quarto e pegou o pai molestando a filha. A própria filha. Cuidado com quem a gente vai se juntar para a vida toda, irmãos. Isso é algo tremendo. É a segunda decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida, irmãos. Pai. Era pai. Né? E eu vou deixar muita coisa aqui passar, mas eu queria ler somente uma coisa. Que o irmão Macintosh ele nos alerta, né? A gente falou de jugo desigual de crente com incrédulo. Mas existe também outros jugos desiguais, irmãos. Mesmo entre crentes. Pensamentos diferentes. Filosofias de vida diferentes. Isso, quando entra para um casamento, irmãos, traz problema. Mesmo dois crentes, um pode remar para um lado e outro pode remar para o outro. Imagina isso na criação de filhos, irmãos. Você quer criar seu filho de uma maneira e o outro pensa que outra maneira é correta. Olha o problema formado. Tomar partido de ninguém, né? Então o irmão fala o seguinte, para terminar, irmãos. Para terminar, olha o que o irmão fala. O irmão fala o seguinte: existem muitos casos de pessoas casadas que, embora não possam ser caracterizados exatamente como união em jugo desigual, porque são dois crentes, pode dizer-se que estão muito mal unidas, muito mal casadas. Seus caracteres, seus gostos, hábitos e pontos de vista são tão completamente diferentes que, em lugar de um equilíbrio, vivem sempre em atrito, o que transtorna o círculo doméstico e desonra o nome do Senhor. Todas essas coisas poderiam ser perfeitamente evitadas se os crentes esperassem somente no Senhor e fizessem de sua glória o objetivo primordial de seu coração, antes de atentar para os seus interesses ou afetos pessoais. Então o jugo desigual, irmãos, não é só uma coisa. É crente com incrédulo. Não é só isso, não. Nós temos que ver o caráter da pessoa que nós estamos casando. Combina com o nosso? Então não vai na onda do mundo que diz: os opostos se atraem. Entra nessa aí pra tu ver. Que os opostos se atraem.
tu vai ver no casamento o positivo e o negativo. O que acontece com eles? É atrito, irmãos. Então, isso é conceito humano. Mas os opostos se atraem. Mentira. No Senhor, o Senhor, Ele tem para nós, como Ele desenhou, um casamento harmonioso, um casamento de paz e um casamento que reflete Cristo e a igreja. Amém. Então, antes de entrar no casamento, faça as contas. Peça ajuda para os pais, que sabem fazer conta, que sabem olhar além das aparências. Nós não somos Deus, que consegue olhar o coração, mas nós conseguimos discernir muita coisa. Muitas das atitudes pequenas que a gente vê, a gente consegue discernir. O jeito que fala, o tom de voz que fala. Então, peçam ajuda. E que nós possamos confiar no Senhor, porque quando uma decisão errada dessa é tomada, as consequências são incalculáveis. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós pedimos a sua ajuda, Senhor. Porque muitas vezes nós falhamos, nós erramos, decidimos fora do Senhor. E sabemos que o Senhor não permite mistura, Senhor, do seu povo com o mundo. O Senhor nos alerta pela tua palavra, o Senhor nos adverte, mas muitas vezes, Senhor Deus, nós nos afastamos da comunhão com o Senhor. Mas somos gratos a Ti porque o Senhor não nos abandona, Senhor Deus. Mas o Senhor também nos disciplina para que nós possamos ser participantes da Sua santidade, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor vai usar todos os meios, Senhor Deus, até nossa decisão errada para nos aperfeiçoar no Senhor. Mas nós queremos, Senhor, seguir o Senhor onde quer que o Senhor vá. Não queremos viver em nós mesmos, mas queremos tomar nossa cruz a cada dia e seguir o Senhor. Que nós possamos amar mais o Senhor do que a nós mesmos. Que nós possamos amar mais o Senhor do que o nosso cônjuge, do que o nosso pai e nossa mãe. Que o Senhor seja tudo em nós. Esse é o nosso desejo, Senhor. E continue nos ensinando e nos advertindo. Em nome do Senhor nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.